Hello guys and girls, how are you doing? Como é que vocês estão? Welcome to our English class number 1. Bem-vindos à aula número 1. Eu espero que todo mundo esteja bem, você e sua família, ok? So, let's go! Como vocês já sabem, my name is Solange. I'm your English teacher. Eu sou a professora Solange, a sua professora de inglês, your English teacher, ok? So, let's go! We're going to talk about, nós vamos falar hoje sobre Simple Present Tense and Present Continuous. O que é isso? Os objetivos propostos para esta aula são relembrar o uso do tempo presente, o Simple Present, que nós estudamos no ano passado, para todos os pronomes nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Relembrar os pronomes pessoais, subject pronouns, e a conjugação do verbo to be, que a gente vai precisar lá no Present Continuous. E compreender o sentido semântico que envolve o uso dos tempos verbais. Quando eu uso um e quando eu uso outro. Então, olha só. Nós temos, então, Simple Present versus Present Continuous. Quando nós usamos um e quando usamos outro. Então, olha só. O Simple Present, ele expressa a ideia de uma ação que é repetida ou usual. São coisas que fazemos, em tese, todos os dias. Tomar banho, tomar café, dormir, assistir, fazer a tarefa, dançar, certo? São coisas que fazemos. Ou, por exemplo, fazemos 3 vezes por semana. Fazemos uma vez na semana, mas toda semana fazemos isso, entenderam? Então, é uma coisa que fazemos com frequência. Já o Present Continuous, ele expressa a ideia de uma ação que está acontecendo neste momento. Agora, então um exemplo, olha só, I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias, é uma coisa que eu faço repetidamente. Porém, nesse momento, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. É uma coisa que está sendo feita no momento que o falante, eu, estou falando, que está acontecendo. Certo? Por isso que a gente trata do verbo to be, aqui nós tratamos do presente, que não há conjugação de verbos, lembrem disso. E aqui nós temos que conjugar o verbo to be, porque eu vou falar eu estou fazendo, você está estudando. Então, e além de tudo, o uso do ing, que é o gerúndio. Então, olha os exemplos. Vamos para a affirmative form. A estrutura dele é subject, o pronome, main verb, o verbo principal, and complement, e o complemento. Já a estrutura do present continuous, uma coisa que eu estou falando e eu estou fazendo neste momento, subject é o pronome, a conjugação do verbo to be, o verbo mais o ing, que é o que indica que eu estou fazendo, e o complemento. Então, olha só. De novo a frase. I study English every day. Pronome I. Study English é o verbo principal. Nesse caso, a gente já colocou o English aqui para juntar-se com o verbo, tá? E o every day, então, todos os dias, complemento. Subject I, verb to be. Am, porque a conjugação do I é am, como você já estudou. Studying, o verbo mais ing, estudando. English now, estudando inglês agora. A palavra agora indica o momento exato da ação. No caso do study, não vamos tirar o y para substituir. Mantém-se o y e coloca o ing. Como a gente já viu nas regras lá do ano passado, tá? Lá no 7º ano a gente viu isso, ok? Agora, na forma negativa. Eu esqueci de colocar lá na forma afirmativa, no caso de terceira pessoa do singular. I study. Eu estudo. Mas se eu falar he, vocês lembram que nós temos que acrescentar um S ao verbo? He studies. Na hora da escrita, temos algumas transformações que a gente tem que fazer. Mas na hora da fala, permanece apenas o S. She studies. He studies. Lembram disso? Então, temos que continuar usando dessa forma, tá? A mesma coisa
Se eu fosse conjugar com he ou she, obviamente eu vou trocar a conjugação do verbo to be. He is e she is. Daí não vai ficar he are. Tem que lembrar de todas essas formas, tá? Então, na negative form, na forma negativa, a gente vai usar então don't para I, you, we and they, para esses pronomes, e doesn't para he, she, it, para a terceira pessoa do singular. Então, I don't study English every day. Olha lá o não. O don't, então, tem a mesma formação da língua portuguesa, ele fica entre o pronome e o verbo principal, como nós fazemos em português. E she doesn't watch TV at night. Ela não assiste TV à noite. O doesn't fica entre o pronome e o verbo. E lá na afirmação, nós temos que colocar o S, como eu falei. She watches, por exemplo. Mas, no caso do doesn't, o auxiliar já traz o S junto. Então, nós tiramos do verbo. Lembram disso? Já no present continuous, nós temos, então, o sujeito, a negação e toda a estrutura que vem depois. Verbo mais ing, mais o complemento. I'm not studying English now. Não estou estudando inglês agora. She isn't watching TV. Ela não está assistindo TV. O ing é o ando, endo e indo dos nossos verbos. Lembram disso? E precisamos ter a conjugação do verbo to be. Na conjugação não é I be, you be. Lembram? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Certo? O verbo permanece normal e o ing é acrescentado a ele, ok? Lembrando que ações que fazemos usualmente e ações que fazemos neste momento. Estamos neste momento. I am speaking to you right now. Eu estou falando com vocês agora mesmo. É uma coisa que eu estou fazendo. And I speak English every day. E eu falo inglês todos os dias. É uma ação que eu sempre faço. Ok? Última forma, interrogative. No simple present, nós temos dois auxiliares, porque temos essa divisão. Sempre divido para vocês, porque terceira pessoa do singular sempre é diferente. Então, para I, you, we and they, auxiliar, do. Para he, she, it, auxiliar, does. Ok? Don't forget. Não esqueça. Do you study English every day? Você estuda inglês todos os dias? Lembram disso? O auxiliar sempre na frente do pronome, não lá na frente da frase toda. Se tiver alguma double-edged word, como onde, por quê, mas sim na frente do pronome. O study permanece normal, English every day. Não podemos esquecer. Toda pergunta em inglês tem um verbo auxiliar, ok? Já para he, she, it, o auxiliar é does. Does she watch TV at night? De novo, estão vendo que o S já está no auxiliar, no does? Portanto, tiramos ele do verbo, right? E o presente contínuo que estamos fazendo nesse momento é uma coisa que eu vou te perguntar agora. O que você está fazendo agora? Are you studying English now? Você está estudando inglês agora? Como a gente trabalha com o verbo to be, lembra que o verbo to be e o do não se bicam. Eles não se dão bem, eles não trabalham juntos de jeito nenhum, sempre separados, tá? O verbo to be, a gente pode dizer que é um verbo autônomo, ele não quer ajuda de ninguém, ok? E aí, para a terceira pessoa, para o she, lembrando da conjugação, she is, lembramos que temos que passar o verbo to be para frente do pronome, como fizemos com you. Is she watching TV at night? Ela está assistindo TV à noite? Agora, nesse momento? Se fosse noite, não é? Conjugação do verbo to be. Revisão da conjugação. Affirmative form. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Right?
Negative form. Eu já coloquei aqui para vocês a forma que é mais usada. Vocês já viram que nós temos 3 formas de usar a negação. Essa é a mais usada, então já vamos para essa que é mais fácil. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. E a interrogação, eu acabei de falar para vocês lá que do e verbo to be não se cruzam. Então, nós não temos um verbo auxiliar. O verbo to be faz esse próprio trabalho. Ele é um verbo independente. Faz esse trabalho sem auxiliar nenhum. E aí, para nós sabermos que é uma pergunta, o verbo passa para frente do pronome. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Lembraram disso? E a formação para o simple present, eu dei como exemplo o verbo to like, que vocês conhecem, que é gostar ou curtir. Também podemos traduzir assim. Então, na forma afirmativa, I like, you like, e aí começa a terceira pessoa. Até aqui não ficou destacado, acabou destacando o errado. Por quê? He, she e it precisam do acréscimo do S. Vocês podem perceber que a conjugação verbal é toda igual. A gente não tem terminações diferentes. Porém, para he, she e it, a gente acrescenta um S no verbo. Lembram disso? Aí o we like ficou destacado, mas ele volta a ser normal. You like e they like, certo? Lembraram que não tem conjugação? Porém, he, she, it exigem da gente atenção total. Se a gente desligar, esquece de colocar o S. E não pode porque é gramática, tá? Negative form. Então, a forma negativa temos don't e doesn't. De novo, a terceira pessoa do singular é o diferentão. I don't like. Eu não gosto. You don't like. Você não gosta. He doesn't like. She doesn't like. It doesn't like. Perceberam que mudou? E aí, o S que nós tínhamos no verbo, na forma afirmativa, ele já se encontra na negação. Então, por isso eu tirei o S do verbo. Mas, teacher, eu não poderia, por exemplo, falar she don't likes? No way, de jeito nenhum, tá? É gramática, não tem como a gente mudar. Então, we don't like, you don't like e they don't like. A conjugação, agora vocês perceberam que o verbo não mudou nada. A gente tem que estar atento agora na partícula da negação, que é o não. O não para I, you, we and they e o não para he, she e it, que são os 3 diferentes. Já na interrogative form, agora a gente trabalha com o verbo auxiliar normal, né? Então, do para I, you, we and they e does para he, she, it, certo? Os 3, a terceira pessoa do singular, sempre diferente, que vai exigir da gente atenção total. Então, do I like? Do you like? Does he like? Does she like? Does it like? Do we like? Do you like? Do they like? Olha lá. Então, terceira pessoa diferente. E, novamente, o S que nós temos na forma afirmativa já está no auxiliar da pergunta, no does. Então, não vou colocá-lo no verbo. E é isso que exige a nossa atenção para a terceira pessoa, ok? Então, perceber o uso do acréscimo do S na afirmação e da partícula auxiliar da interrogação e negação para a terceira pessoa do singular, o he, o she e o it. Alright? Muita matéria que precisa ser estudada com calma para vocês conseguirem diferenciar. Volta lá no slide, procura a diferença dos dois. Veja quais são os auxiliares que a gente usa, tanto no presente simples quanto no present continuous, que é uma coisa que acontece no momento. E aí você vai conseguir diferenciar. Pense como acontece nesse momento em português e aí olha para o inglês. É muito parecida a estrutura nesse momento.
E aí fica mais fácil de você compreender, ok? Don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a sua tarefa. Já começa pela aula number 1, já começa por aí, não deixa de fazer. Procura ajuda, peça ajuda para o seu dicionário online ou para o seu dicionário físico, tanto faz. O dicionário online tem ainda a vantagem de você ouvir sons e você conseguir que ele traga para você todas as informações daquelas palavras. Se for verbo, vai ter muitas expressões, com que preposição usar e assim por diante. Se você tiver um dicionário físico, um de papel, alguns deles também trazem todas essas informações, só não tem o som. Aí às vezes a gente fica na dúvida de como se pronuncia, ok? Our class is over. I hope you have liked it. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? I see you on the next class. Fiquem bem. Stay safe. Bye bye.